Olá, amigos do canal Conf, bem-vindos. Nós vamos dar continuidade na nossa playlist IFRS na Prática e vamos continuar falando do CPC 00, que teve a sua segunda revisão, agora publicada em dezembro de 2019 e vigorando a partir de janeiro de 2020. Nós fizemos dois vídeos, parte 1, parte 2 por enquanto, explicando as principais mudanças relativas a esse guia, que é a estrutura conceitual. Estrutura conceitual para relatórios financeiros, né? Agora esse é o novo nome. E nós resolvemos continuar um pouquinho mais aprofundando em alguns detalhes importantes dessa revisão e reforçar um pouco da estrutura conceitual que já existia, a gente relembrar alguns pontos. Então vamos lá. Nesse vídeo de hoje, eu estou denominando aqui de parte 3, eu queria falar sobre dois aspectos importantes que a norma nos coloca, nos clarifica, vamos dizer assim. Primeiro, que ela fala sobre reconhecimento de ativos, de passivo, de receita e de despesa. Então lembre-se que nas normas anteriores, nós temos que, para reconhecer um ativo, um passivo, nós precisamos mensurá-lo, conseguir mensurá-lo. Nós precisamos que ele satisfaça a condição de ativo, satisfaça a condição de passivo, que é ser um recurso controlado pela entidade e que tenha a perspectiva de gerar benefícios econômicos no caso de ativos e que vai exigir uma saída de benefícios econômicos no caso de passivos. Mas a estrutura conceitual, ela traz alguns elementos que nos guiam um pouco melhor quando de fato eu devo reconhecer um ativo ou um passivo, uma receita ou uma despesa, né? Então, a estrutura, ela diz o seguinte: primeiro, né, quando você for fazer o reconhecimento de um elemento, do ativo, do passivo, da receita e da despesa, além de satisfazer todas as condições que já estão lá nos outros CPCs, quer dizer, tem que ser um ativo de fato, tem que ser um passivo de fato, tem que ser uma receita de fato, tem que ser uma despesa de fato, tem que ser mensurável, né? Além de você ter que passar por aqueles critérios que nós já conhecíamos, agora ele pede que você leve em conta dois pontos importantes. O primeiro ponto é a relevância. Então, veja, trazendo o texto literal aqui da revisão 2, diz assim: o reconhecimento de um elemento como ativo, passivo, receitas ou despesas, satisfazendo todas as condições para tal, como nós falamos, nem sempre pode ser útil para os usuários. Então, veja, a estrutura conceitual, ela chama a nossa atenção para que quando você for reconhecer um ativo, um passivo, uma receita, uma despesa, que além de considerar os elementos básicos, que você considere a relevância. Ou seja, esse elemento ele é útil para o usuário das demonstrações financeiras. Esse elemento, estando no balanço, estando na demonstração de resultado, ele vai fazer a diferença numa tomada de decisão. Ele é um elemento importante, ele é um elemento material, então que você faça esse julgamento. E aqui a estrutura diz, olha, nem sempre é relevante. Por quê? Ela diz, olha, porque às vezes é incerto se existe um ativo ou passivo de fato, e se ele existe, mas a probabilidade de entrada ou saída de benefícios econômicos é baixa. Ou seja, então ela coloca duas situações aqui. A primeira, a gente tem lá algo que aparentemente é um ativo, vamos pegar o ativo aqui como exemplo, mas ele ainda é incerto de acontecer. Então, talvez não seja útil você reconhecê-lo como ativo. Ou ele é certo de acontecer, mas a probabilidade de que ele se realize um dia é muito baixa. A mesma coisa um passivo. Olha, existe um passivo identificado como tal, mas eu não sei ainda se ele existe de fato, né? Eu tenho uma possibilidade. E se ele existir, mas a chance de eu ter que gastar, pagar, transferir um recurso econômico para esse passivo é muito pequena. Então,
no caso, o primeiro elemento que a gente tem que levar em consideração é a relevância. O segundo elemento que ele coloca aqui, olha só, se o ativo é adquirido ou o passivo é incorrido em transação de troca em termos de mercado, o seu custo geralmente reflete a probabilidade de entrada ou saída, no caso de passivo de benefícios econômicos. Assim, esse custo pode ser informação relevante e geralmente ela está imediatamente disponível. Além do mais, não reconhecer o ativo ou passivo resultaria no reconhecimento de despesa ou receita no momento da troca, o que pode não ser uma representação fiel da transação. E B, se o ativo ou passivo resulta de evento que não seja transação de troca, o reconhecimento de ativo e passivo normalmente resulta no reconhecimento de receitas e despesas. Então, da mesma forma, se existe apenas baixa probabilidade de que o ativo resultará em entrada e saída de benefícios, os usuários poderiam não considerar que o reconhecimento de ativo e da receita ou passivo e da despesa forneça informações relevantes. Então, é isso que nós falamos. Muitas vezes há uma troca, há uma transação, seja de um ativo, seja de um passivo, que reflete a geração de benefícios econômicos, mas essa informação ela está disponível, mas ela não é relevante. Então, isso deveríamos reconhecer uma receita ou uma despesa. E existem casos em que não seja uma transação de troca e esse reconhecimento do ativo ou passivo resulta no reconhecimento de receitas e despesa. Mas há uma baixa probabilidade de que saia ou entre recursos para a empresa. Então, é melhor que você não o reconheça. Então, ele traz esse aspecto da relevância. Outro aspecto que ele coloca importante é a representação fidedigna, ou seja, além de fornecer informações relevantes, o reconhecimento de ativos, passivos, receitas e despesa, ou qualquer mutação do patrimônio líquido, ele deve representar o elemento de forma fiel, né? Ou seja, essa representação tem que espelhar aquela realidade econômica. Então, veja que eu trouxe aqui também o texto literal que diz: a representação fidedigna pode ser afetada pela incerteza ao se estimar a mensuração de ativo ou passivo. Então, esse nível de incerteza pode se tornar muito alto se a única forma de estimar seja utilizando técnicas baseadas em fluxo de caixa. E, além disso, houver uma ou mais circunstâncias como o intervalo de possíveis resultados é excepcionalmente amplo e a probabilidade é difícil de estimar, a mensuração é excepcionalmente sensível a pequenas alterações em estimativas da probabilidade de diferentes resultados. Por exemplo, se a probabilidade de futuros fluxos de entrada ou de saída é baixa, mas a magnitude desses fluxos de entrada ou fluxos de saída é alta, que elas vão ocorrer. Mensurar o ativo ou passivo requer alocações excepcionalmente difíceis e subjetivas de fluxos de caixa que não poderão ser mensuradas nesse momento. Então, a representação fiel, às vezes não reconhecer o ativo, também pode ser uma representação fiel, por causa dessas dificuldades que nós estamos citando. Então, é muito importante levar em conta essas questões, tanto que nós colocamos da relevância, quanto da representação fiel, para considerar o reconhecimento de um ativo. E o desreconhecimento, que nome feio, né? Mas ele, como eu disse, é traduzido do inglês britânico, né? O derecognition que eles usam, que é desreconhecimento mesmo. Nesse caso, a norma só traz a seguinte colocação: olha, para o ativo, o desreconhecimento normalmente ocorre quando a entidade perde o controle da totalidade ou parte de ativo reconhecido. Então, ou seja, quando a entidade entender que ela não tem mais aquele controle daquele ativo que ela reconheceu, ela deve tirá-lo do balanço, ela deve baixá-lo, como nós falávamos aqui, ela deve desreconhecer. E para o passivo, eu devo também retirá-lo do balanço quando não possui mais uma obrigação. Então,
eu não tenho mais uma obrigação de quitar esse ativo, de transferir um recurso econômico para dar baixa. Nesse caso, então, a estrutura conceitual está orientando ao desreconhecimento. Por quê? Porque o desreconhecimento ele contribui para uma representação fidedigna das demonstrações contábeis. Então, veja que a estrutura conceitual ela dá muita importância a uma representação fiel. Então, para reconhecer ativos, passivos, receitas e despesas, procure fazê-lo não só atendendo os critérios para tal, mas sabendo se isso vai ser relevante, se isso vai ser útil para os demonstrativos contábeis. E se ele deve ser um ativo, um passivo, ou de fato uma receita, uma despesa. E desreconheça, retire do balanço ativos e passivos que de fato a entidade já não considera, não tem o controle, não é um ativo, ou que então não tem uma obrigação e, portanto, não é um passivo. Bem, com isso nós encerramos esse vídeo aqui, parte 3, da revisão da estrutura conceitual, o CPC 00. Espero que você esteja gostando. No próximo nós vamos falar um pouquinho sobre as características qualitativas, vamos reforçar um pouco isso. Continue aí nos acompanhando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho para receber notificações. Até a próxima!